colegas advogados e advogadas de todo o Brasil. Estamos aqui novamente com mais um episódio do nosso Previdência em Foco. E hoje estamos recebendo aqui na nossa subseção um grande convidado, Dr. Marcelo Bittencourt, que é advogado, professor, mestre em Direitos Humanos, conselheiro estadual da OAB do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Precatórios da OAB Rio Grande do Sul. Doutor Marcelo, já vamos começar. Como nasceu essa conexão do doutor com o direito previdenciário e como foi essa escolha de ramo de atuação? Muito bem. Primeiramente, minha saudação, Thaís, Adriano, a todos que nos assistem, colegas. É uma satisfação estar aqui em Gravataí, uma subseção que eu tenho um carinho, né? Sempre sou convidado para estar presente aqui nos eventos, então é uma satisfação. Respondendo já à pergunta, a minha história, ela é a história como a maioria dos advogados, quando começa a sua atividade profissional. Eu não venho de uma família do meio jurídico. Quando a família é do meio jurídico já fica, por vezes, mais fácil, né? O colega já vai se ambientando no escritório do pai, da mãe, do tio, do avô, e aí por diante. E eu, quando eu comecei a advogar, eu pegava as causas mais variadas, aquelas que apareciam até para ir pegando experiência e tal. Às vezes que vinham as causas previdenciárias, batia aquele toque diferente, né? Puxa vida, isso aqui eu estou conseguindo identificar que esse benefício ele está fazendo a diferença na vida daquela pessoa. Eram benefícios, por vezes, né? Quando se começa com direito previdenciário, eh, a, as causas são, por vezes, os benefícios de incapacidade, né? Ou o benefício acidentário, ou o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. E aquele benefício era o único meio de subsistência. E nós sabemos, nós que atuamos, é a fonte de subsistência daquela família, aquilo faz toda a diferença. E eu comecei a identificar, poxa, como é importante o advogado nesse momento difícil para o cliente. Então, a partir dali, começou a dar esse match com direito previdenciário e depois eu comecei a cada vez mais me especializar, depois fiz mestrado, fiz a conexão do meu mestrado, trouxe, né, os direitos humanos para dentro do direito previdenciário e aí foi. Bom, mais uma vez seja bem-vindo, Dr. Obrigado. Marcelo. É uma honra para nós termos o senhor aqui concedendo essa entrevista para o nosso programa. O doutor teve um destaque importante como presidente da Comissão de Precatórios da OAB-RS. Como foi a atuação da comissão após a emenda constitucional 136 de 2025, que alterou a data limite para a inscrição de precatórios no orçamento para possibilitar que a advocacia não fosse tão prejudicada? Perfeito. Eu até, as coincidências da vida, eu vim agora, nesse exato momento, falava para vocês antes do início aqui da entrevista, que eu vim de uma reunião na Central de Pagamento de Precatórios com o presidente Leonardo Lamacchia, exatamente por conta desse processo constante de luta pelos precatórios, né? E uma das pautas foi exatamente a PEC do calote, que nós trabalhamos à época, a nossa seccional, importante que se diga, foi a única seccional que fez um ato público contra a PEC do calote. Nós enchemos a OAB Cubo, né, para brigar, dizendo para a população que a PEC do calote era um grande retrocesso e um grande prejuízo para a população. Então, trazendo a questão da data de inscrição, que num dado momento, vocês se lembram, era em julho, depois houve uma emenda que trouxe para abril e agora ela trouxe um pouco mais para trás, 2 de fevereiro. Então, o que isso implica? Vamos pegar como exemplo, se um precatório ele foi expedido em janeiro deste ano, ele pode ser que venha a ser pago, os federais, que são pagos em dia, em 3 anos, porque ele não consegue ser contemplado em 27, ele vai ser pago somente em 28, podendo ser pago até dia 31 de dezembro de 28. Então, passa todo 26, todo 27 e todo 28.
Então, é uma emenda que, além de todos os prejuízos de aplicação do IPCA, que é um valor bem menor de correção à Selic, e se em algum momento a Selic for menor que o IPCA, vai ser aplicada a Selic. Então, veja, é tudo para prejudicar o cidadão. Então, essa luta nós temos travado e vamos seguir travando, né, contra a PEC do calote, e tem uma ADI pela frente que vai ser julgada, eu acho que nós vamos falar em breve sobre ela. Da mesma forma, doutor, em 2026 foi possível identificar uma grande diferença, né, na forma do pagamento dos precatórios da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Alguns colegas, né, relatam que até hoje não receberam os precatórios da Justiça Estadual. E que dicas o doutor tem para dar para esses colegas que não receberam ainda? Perfeito. Embora, veja, a emenda 136 ela tenha afetado os precatórios federais por conta dessa dilação do prazo para pagamento, os precatórios federais ainda não incorrem no grande problema que incorre os precatórios estaduais, principalmente do estado do Rio Grande do Sul, que cronicamente tem esse grave problema de não ter o pagamento há décadas. Tá? Então, se a gente colocar em termos comparativos os federais e os estaduais aqui do Rio Grande do Sul, os federais ainda estão numa condição bem melhor. A grande dica que eu daria para os colegas que atuam no regime próprio ou que têm algum tipo de precatório, atentem-se aos pedidos de preferência, por incrível que pareça. O básico, isso é o básico. Tá? Identificar se o seu cliente é maior de 60 anos, né, que é um tipo de preferência, se é maior de 80 anos, que é a super preferência, se possui doença grave, né, pegue aquele rol de doenças graves que encontra na lei da isenção do imposto de renda e até mesmo deficiência. Se o cliente é portador de alguma deficiência, pode fazer o pedido de preferência, ou seja, vai receber uma parte antecipada do precatório, né? Existe uma linha de corte 2015. Se o precatório foi expedido antes de 2015, o cliente pode receber até 120 salários mínimos, ou seja, é uma boa fatia. Né? Se o precatório é expedido depois de 2015, ele recebe 3 vezes o teto, né? Que daí em 2015 foi reduzido para 10 salários mínimos, aí ele tem direito a receber 30 salários mínimos de preferência. Então, se atentar nas preferências, que ali já dá para ter uma boa perspectiva de pagamento, ao menos, e depois avaliar as rodadas de conciliação, porque a gente não pode ser mais realista que o rei, tá? Ou seja, a situação financeira do estado do Rio Grande do Sul, ela é calamitosa com relação ao pagamento de precatórios. Então, por vezes, tem que se avaliar o cliente, olha, aderir à rodada de conciliação, receber com deságio 40% a menos, porém, tendo uma perspectiva de recebimento de forma imediata. Recentemente também o doutor teve participação importante no julgamento, juntamente aos ministros do Supremo do CNJ. Em relação à ADI sobre a emenda constitucional 136, que a gente já pontuou aqui o calote dos precatórios, qual a expectativa do doutor sobre esse julgamento em termos assim de data e de teor? Se o doutor pode dar uma antecipada assim para a gente. Então, tem uma situação importante aqui para trazer. Nós, presidentes das comissões de precatórios de todas as seccionais do Brasil, nós nos reunimos e nós oficiamos o ministro Fux recentemente, pedindo a celeridade e trazendo a importância do julgamento desta ADI. O presidente Leonardo Lamacchia também já tinha feito esse contato e esse pedido para que se coloque em pauta de forma urgente. Então, assim, os nossos pedidos como a OAB, tanto que a ADI é da própria OAB, só que a OAB é do Conselho Federal, né? Então, todo o movimento foi feito, agora está na mão do STF. O meu sentimento, as últimas ADIs que trataram de precatórios, elas foram positivas. Então, nós lembremos, né, das ADIs que eram
que veio a ADI 113 e 114, que determinou o parcelamento dos precatórios federais. Aquela ADI foi derrubada. Então, uma ADI também impetrada pela OAB. Então, as últimas ADIs na matéria precatórios, felizmente, o Supremo tem sido favorável ao entendimento da cidadania e dos advogados. Então, eu tenho uma boa esperança, vou dizer. Agora, quanto ao time, ela já deveria ter sido julgada, ela já foi, num dado momento, colocada em pauta e retirada. Eu tenho o sentimento que o Supremo, que está sofrendo pressões de tudo que é lado, está esperando um momento mais adequado para ser pautado. Eu acredito que vai ser positivo a nosso favor. E na mesma linha de raciocínio, doutor, considerando a sua importante atuação institucional, o que o advogado previdenciarista pode esperar nos próximos anos referente aos precatórios? Veja, assim, com relação aos precatórios, nós temos essa ADI que eu acabei de mencionar. Então, a partir do momento que nós derrubarmos essa emenda constitucional, acredito que não serão todos os tópicos que serão derrubados. Tá? Essa questão do prazo limite, que é fevereiro, talvez não caia, mas principalmente na limitação da receita corrente líquida, que foi um tópico que acabou reduzindo o valor do regime especial para ser aportado para pagamento. Isso eu acredito que vai cair, e principalmente a maior inconsistência e a maior ilegalidade é a retirada do prazo limite de 2029. E vejam, vamos lembrar, antes da emenda 136, todos os entes públicos devedores, eles tinham que ter uma programação para quitar o seu precatório até 2029. E a partir dessa emenda foi retirado esse prazo limite de quitação, ou seja, é um absurdo. Isso fere a coisa julgada, a previsibilidade de pagamento, afeta no patrimônio do credor, ou seja, fere diversos princípios constitucionais. Então, a partir do momento que nós conseguirmos efetivamente derrubar essa emenda, os precatórios eles vão voltar ao seu devido lugar. Tá? Tem algumas discussões que estão sendo travadas, que nós abordamos, inclusive, no dia de hoje, que é com relação ao pagamento da Selic, que a Selic passou a ser o critério de correção dos precatórios. Só que nós tivemos um julgado recente do Pleno do TJ, isso eu estou falando de precatórios estaduais. O Pleno do TJ entende que não pode haver a correção pela Selic juntamente com os juros de mora. E aí, por uma decisão recente do Pleno do TJ, ele entende que só deve haver, a partir da emenda 113 de 2021, somente correção pela Selic sem os juros de mora, ou seja, isso traz uma redução significativa no pagamento dos precatórios, e isso nós da OAB, na nossa seccional, porque afeta diretamente nós gaúchos aqui, nós estamos estudando uma medida contra essa decisão do Pleno. Então, quando a gente fala de precatórios, é um universo, né? Porque nós temos precatórios federais, os estaduais, que têm toda a sua realidade própria aqui da nossa aldeia, e cada município ainda tem a sua realidade local dos seus precatórios municipais. Então, é um universo gigante que a gente tenta lutar um pouquinho para cada um, mas eu tenho algumas esperanças com relação principalmente a essa ADI que está para ser julgada pelo Supremo. Doutor, nós temos aqui em mãos o seu livro Direitos Humanos e Fundamentais na Previdência Social. Uma excelente leitura. Para quem ainda não teve a oportunidade de ler o seu livro, de comprar o seu livro, o que o doutor pode nos falar um pouquinho, dar um spoiler assim sobre a sua obra? Certo, muito bem. Esse livro eu escrevi no período do meu mestrado, ele é fruto da minha dissertação, e a área de concentração do meu mestrado era na área de concentração de direitos humanos.
E eu, por atuar no direito previdenciário, eu trouxe essa conexão dos direitos humanos e direitos fundamentais com a Previdência. Por quê? Primeiro, porque pouca gente fala sobre isso. E porque é uma verdade, quem estuda mais a fundo, principalmente na atuação nos tribunais superiores, muitos dos direitos previdenciários eles são embasados nos direitos humanos e também pelos princípios constitucionais. Então, eu procurei trazer, é uma obra bem acadêmica, ela não é um manual, né, de direito, né, porque manual de direito a gente tá cheio, tem muitos manuais excelentes. Então, eu trouxe um trabalho acadêmico, assim, de mais de fôlego, né, para trazer toda uma construção histórica. Desde lá da Declaração Universal dos Direitos do Homem, eu fui trazendo lá, desde a Revolução Francesa, até um pouco antes, e fui trazendo até os dias atuais, para a gente entender que o direito não nasceu agora no século XXI, né? Ele já vem de muito antes. Então, eu trouxe toda essa construção histórica, trazendo os direitos humanos até chegar na nossa Constituição Federal, e adentrar nos direitos fundamentais, porque o direito previdenciário é um direito social e fundamental, artigo 6º, né? Então, amplamente é, é, presente na nossa Constituição. Incrível. Doutor, e agora falando um pouco sobre auxílio acidente, que também é outro assunto que o doutor domina muito, como o doutor vê esse benefício hoje em termos de marketing digital, de ampliação de escritório e de importância dele na vida do segurado? Bem, Thaís, o auxílio acidente ele é um benefício muito importante. Primeiro, a gente não se dá conta da importância dele, porque o Brasil ele é um dos países que mais tem acidente de trabalho no mundo. Então, veja, esse é um primeiro ponto. E dentro do Brasil, infelizmente, o Rio Grande do Sul é um dos campeões. Então, nós temos aqui uma área industrial, né? Muitas fábricas, indústrias, empresas com uma mão de obra pesada que acaba tendo muito acidente de trabalho aqui no nosso estado. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Nós, infelizmente, nós não gostaríamos, né, que um cliente sofresse. A gente sabe o grande prejuízo que um acidente causa na vida de um trabalhador. Agora, ao mesmo tempo, acaba sendo uma oportunidade de trabalho para o previdenciarista. Então, tem muita gente acidentada e que sequer conhece esse direito, né? Ele teve o seu benefício cessado, né, o seu auxílio acidente, o seu auxílio doença acidentária, melhor dizendo, e o INSS deu alta, né, cessou o benefício, ele acha que não tem direito a mais nada. E ele não identifica que ele teve uma redução de amplitude do braço, né? A sua perna, ele ficou com um encurtamento da perna, isso prejudica no trabalho, ou seja, ele ficou com uma redução da capacidade laboral. Isso é mais comum e mais frequente do que a gente imagina. Então, é uma porta de entrada, muitas vezes, não só o auxílio acidente, mas também a aposentadoria para a pessoa com deficiência. Isso eu vou tratar depois aqui no nosso grupo de estudo. Então, trazer esse link também da pessoa que sofreu um acidente, que fatalmente, se ela ficou com uma redução da capacidade laboral, ela inevitavelmente, e muitas vezes, ela vai ter também alguma deficiência para também antecipar a sua aposentadoria. Então, são várias frentes de trabalho que o nosso previdenciarista pode atuar. Doutor, ainda sobre o auxílio acidente, hoje, qual é o erro mais comum que os advogados previdenciaristas cometem ao requerer esse tipo de benefício para os seus clientes? É difícil, assim, nós temos uma advocacia muito preparada aqui no Rio Grande do Sul, tá? Não quero puxar brasa pro nosso assado, assim, mas a nossa advocacia ela é muito boa, assim, a gente dizer que tem erros que se cometem, mas assim, quer ver uma questão, eu vou pegar um ponto só, que é a questão da decadência, tá? A decadência. Por exemplo, o cliente ele vem no nosso escritório hoje,
mas o acidente dele faz 15 anos. Tá? Então, primeiro olhar assim, de um advogado desatento, ele pode, puxa, mas já faz 15 anos, não, olha, não tem direito, eu não tenho nada para fazer por ti. Tá? Mas, veja, se naquele lá, há 15 anos atrás, ele teve o auxílio doença acidentário concedido, e ele manteve uma sequela, uma redução da capacidade laboral, ele, por obrigação, o INSS deveria ter concedido o auxílio acidente. Por conseguinte, aquele direito que foi constituído à época, ele não está abarcado pela decadência. Tá? Porque a decadência, por vezes, nós temos que identificar, e o Supremo já falou sobre isso, a decadência de 10 anos é para fins de revisão. E aqui nós não estamos falando de revisão, nós estamos falando de um direito que foi constituído à época. Então, por vezes, eu vejo que alguns colegas ainda têm dúvida nessa questão da decadência, por ser um auxílio acidente antigo, e esquecem que, se ele conseguir retroagir à época dos 15 anos, computem a bolada. Computem o retroativo de 15 anos. Olha que belo precatório. Então, são algumas dicas assim que a gente vai ter no nosso grupo de estudo, né, que eu vou trazer que, cuidado, não é sempre que se abarca pela decadência. Outra pauta muito defendida pelo doutor é a necessidade de reforma da estrutura do Poder Judiciário. Recentemente, o nosso presidente aqui da subseção de Gravataí, o Dr. Luiz Fernando, ele foi nomeado como subcoordenador do Grupo de Trabalho de Reformas Estruturais do Poder Judiciário Estadual. Gostaria de saber a sua opinião, doutor, sobre essa pauta tão polêmica, a necessidade de reforma estrutural do Poder Judiciário Estadual. Realmente é um assunto polêmico e a OAB não se furta. Eu não quero falar em nome da OAB, porque quem fala em nome da OAB é o presidente, né? Então, assim, eu sou um presidente de uma comissão, eu tenho as minhas convicções pessoais, mas, assim, uma pauta que a OAB traz é de uma reforma. Eu vou falar em nível das instâncias superiores, tá? A pergunta ela é mais voltada ao aspecto da reforma estadual, mas eu vou primeiro falar em aspecto amplo, né, dos tribunais superiores, porque, veja, recentemente o ministro, eu não vou citar o nome, ele foi guindado ao cargo de ministro com 41 anos. E a gente sabe que ele querendo, ele pode ficar até os 75 anos. Então, veja, para mim, é um superpoder. Tu apresentar um poder para um ministro que com 41 anos passou a exercer a função de ministro e até aos 75, são décadas atuando como ministro, com uma caneta que ele pode decidir o futuro do país. Então, assim, nós temos defendido um prazo limitado de mandato, e isso não é uma inovação jurídica, isso na Europa, em países como a Itália, até a Alemanha, eles têm de 9 a 12 anos de prazo de mandato. Então, ele exerce a função como ministro durante esse período de tempo. Então, acho que é um tempo razoável para o ministro ter o seu mandato, cumprir a sua função jurisdicional como ministro da Corte Superior. E, entre outras questões, né, decisões monocráticas que por vezes, são concedidas e demoram anos para ser colocado a plenário. Né? Então, uma decisão monocrática de caráter provisório e que acaba, né, por vezes, prejudicando, né, boa parte da população, da qual deveria ser julgada pelo plenário. E por vezes acaba sendo julgado pelo plenário virtual, que a gente sabe que não tem a mesma força de debate, né, de sustentação oral, do que num plenário presencial. Então, essa é uma outra pauta que nós temos batido, decisões monocráticas. Entre outras, né, indicação pelo presidente da República. Né? Essa é uma questão também polêmica, e a gente sabe que isso, independente de esquerda, de direita, de centro, o ministro, quando ele é indicado pelo presidente,
ele pode incorrer no risco de dever favores para o presidente. Tá? Então, essa é uma outra questão que precisa ser enfrentada de forma clara e direta. Né? E isso acaba prejudicando, por vezes, algumas pautas que merecem alguma independência. Então, a OAB também entende que não deva ser indicação exclusiva do presidente, que deve haver, quem sabe, outras formas de indicação para chegar até o Senado e depois o Senado referendar e passar a ser efetivamente ministro. Então, são algumas frentes que a OAB tem defendido. E no tópico de reformas no âmbito estadual, eu até não entraria no quesito reforma, mas uma questão que é muito importante para nós, e a gente tem insistido cada vez mais, que é a questão da sustentação oral. Tá? Então, veja, quando a gente fala de sustentação oral, não é uma privação de prerrogativa do advogado somente. O advogado ele é a porta-voz do cliente. Né? Então, à medida que é privado o advogado de fazer a sua sustentação oral, é um meio de calar a voz do cidadão. Né? Então, a sustentação oral ela já vem de décadas ou de séculos. Né? Então, haver essa restrição, se criem outros mecanismos ou reduz um pouco o tempo do advogado, não tem problema, mas ele tem que ter o direito de falar. Né? Mas são muitos processos, são muitas sustentações orais, ora, então se aumente o número de juízes para julgar, o número de desembargadores, então esse ônus não deve recair no colo da sociedade da advocacia. Então o Poder Judiciário tem que buscar outros meios e outras alternativas para atender às dificuldades de pautas extensas, etc. Mas esse ônus ele não deve cair no colo do advogado e da sociedade. Doutor, já nos encaminhando para o nosso encerramento e para coroar toda a discussão que nós tivemos também sobre precatórios, qual dica o doutor daria aos advogados que possa auxiliar no trâmite do recebimento de precatórios? Eu retomaria essa questão das preferências, sabe? Porque, assim, quando a gente fala de precatório estadual, a gente não tem muita mágica, né? A gente não pode tirar coisa da cartola quando não tem. Agora, tem alguns que a gente tem essa opção, né, de fazer os pedidos de preferência. Eu digo que os colegas advogados eles têm que ter um cuidado no pedido de destaque dos honorários. Isso é muito importante. Tá? Vejam, hoje nós temos o advogado, ele tem aquela relação pessoal com o credor originário. Tá? Agora, por conta desse atraso no pagamento dos precatórios estaduais, e quem sabe até mesmo no federal, pode ser que venha a falecer o credor originário. E aí, aquela nossa relação pessoal com o credor originário acaba se desfazendo, e aí a gente não sabe quem são os herdeiros. A gente não sabe quem é filho, se tem filho, se não tem filho, se teve inventário, não teve inventário. Aí vem o herdeiro já quer trocar de advogado, porque não tinha relação com o advogado que deu entrada da causa. E aí se troca de advogado, começa a correr risco de não receber os honorários que foram pactuados. Então, assim, por cautela, peçam o destaque, mas peçam o destaque antes da expedição do precatório, tá? Porque tem a previsão expressa na resolução 303 que a expedição tem que ser, o destaque dos honorários tem que ser antes da expedição. Tá? Para não, depois que o processo já é remetido para o tribunal, não tem mais como destacar os honorários. Então, são dicas que, para a gente que atua no dia a dia, parece simples, mas tem muito advogado que não se acautela disso. Então, acho que é uma cautela interessante. Destacou os honorários, vai estar lá o seu percentual recebido. Recebeu o credor originário, os honorários contratuais também serão pagos. Doutor, mais uma vez, obrigado por atender o nosso pedido, por estar disponível para nós hoje, para essa gravação do nosso Previdência em Foco.
Obrigado, Adriano. Muito obrigada, doutor, pela sua presença, por compartilhar tantas informações importantes que com certeza vão fazer muita diferença na vida de todos os colegas. Obrigado, Thaís. Obrigado a todos aqui da Comissão de Seguridade Social, da nossa OAB de Gravataí. A gente tem que fazer o pedido para seguir o canal, né? Tá na pauta aqui, Tá doutor. na pauta? Tá na pauta. Ah, olha aí, Pra então você... já me adiantei. Isso. Para você que ficou conosco até aqui, ative o sininho, se inscreva no canal TV OAB Gravataí no YouTube, siga as nossas redes sociais, @CSS_OAB Gravataí, é o Instagram da nossa Comissão de Seguridade Social da OAB de Gravataí, e @OAB Gravataí, o Instagram da nossa OAB Subseção de Gravataí em Glorinha.